Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um ótimo domingo. É um prazer muito grande nós estarmos novamente reunidos, não como gostaríamos, né? Porque o que nós gostaríamos é que vocês estivessem aqui na casa de Deus, junto com a gente, nesse ambiente, né, que já é próprio para nós buscarmos a Deus, mas acredito que muito em breve nós poderemos estar juntos novamente, não é verdade? Por isso nós devemos orar, pedir a Deus, pedir que o Espírito Santo abençoe nossas autoridades, para que tudo isso se resolva muito em breve. Mas de qualquer forma, nós aqui, você em casa, nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos buscar a comunhão com Deus, e é importante que você não se distraia, né? Não se distraia com pessoas perto de você, com afazeres de casa, mas que você realmente se sinta agora, ao fechar os olhos, né, para orar, para buscar a Deus, porque nós não devemos orar de olhos abertos. Por quê? Porque nós não conseguimos nos desligar das coisas materiais. É importante que no momento de orar, no momento de falar com Deus, você feche os olhos, se desligue de tudo, para que você possa realmente entrar nesse mundo espiritual e ter um encontro com Deus, tá bom? Então, não se envolva com nada, não se distraia, mas faça desse lugar onde você está o seu santuário, como se você estivesse aqui junto de nós, aqui na igreja, para buscar e para adorarmos a Deus, tá certo? Então, feche os seus olhos, vamos entrar na presença de Deus em louvor e em adoração. E cante assim. Tu és Senhor, meu Deus, meu Criador, quão grande és tu. Criaste o universo. Criaste o universo, quero dizer, com os lábios que criaste em mim, te conhecer foi tudo em minha vida. Ainda Deus que queiram me tirar de ti. Ainda Deus que queiram me tirar de ti. Sou filho teu. Sou filho teu. Te peço, Pai, abraça-me. Te peço, Pai, abraça-me. Cuida de mim. Cuida de mim. Pois sempre quero repetir, te conhecer foi tudo em minha vida. Espírito de Deus, apossa-te de mim. Apossa-te de mim. Que eu seja servo teu. Que eu seja servo teu, pra sempre te servir. Sem ti eu nada posso, sem ti não sei viver. Por toda a minha vida foi bom te conhecer. Cantem todos, Espírito de Deus. Espírito de Deus, apossa-te de mim. Que eu seja servo teu, pra sempre te servir. Sem ti eu nada posso, sem ti não sei viver. Por toda a minha vida foi bom te conhecer. Mais uma vez, Espírito de Deus. Espírito de Deus, cante, apossa-te de mim. Apossa-te de mim. Que eu seja servo teu. Que eu seja servo teu, pra sempre te servir. Sem ti eu nada posso, sem ti não sei viver. Por toda a minha vida foi bom te conhecer. Por toda a minha vida foi bom te conhecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, rendemos ao Senhor a honra
a glória e o louvor que só o Senhor é digno de receber. Estamos reunidos, meu Pai, nesta manhã na Tua presença, não para que o Senhor nos agrade, não para que o Senhor nos alegre, mas estamos aqui reunidos, meu Pai, para apresentarmos ao Senhor o louvor e adoração que o Senhor é digno de receber. Às vezes, meu Pai, nós nos aproximamos do Senhor num culto de louvor e de adoração e esperamos que aquele culto mexa muito com a gente, que aquele culto, meu Pai, venha trazer uma grande renovação em nós, um avivamento, que aquele culto, meu Pai, venha mudar as nossas emoções, quando na verdade, meu Pai, quando a bem da verdade é que nós deveríamos nos preocupar em nós apresentarmos ao Senhor o culto que o Senhor é digno de receber, através, meu Pai, do nosso louvor, da nossa adoração, da seriedade na meditação da Tua palavra. Nós deveríamos, meu Pai, ao abrir os nossos lábios, como fazemos agora, abrir os nossos lábios, meu Pai, e dizer para o Senhor o quanto Te amamos, o quanto o Senhor é importante na nossa vida. Abrir os nossos lábios, meu Pai, e dizer ao Senhor do fundo da alma: muito obrigado, meu Pai, muito obrigado pelo Teu amor por nós. Porque às vezes, meu Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor, querendo sentir alguma coisa, querendo sentir um amor indizível, querendo, meu Pai, estar cheio de emoções. E na verdade, meu Pai, o culto que o Senhor espera de nós não é um culto cheio de emoção, mas um culto consciente, que muitas vezes acaba até gerando a emoção, mas um culto consciente, meu Pai, de que nós estamos nos aproximando do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que com a palavra criou aquilo que nós hoje podemos ver, podemos enxergar, tocar, porque o Senhor trouxe à existência tudo aquilo que não existia pelo poder da Tua palavra, o Deus Criador. Sabe, meu Pai, no passado, durante séculos, o povo, os judeus em particular, sonhavam com um dia que pudessem falar contigo diretamente, sem a intervenção do sacerdote. Eles sonhavam, meu Pai, um dia poder estar na Tua presença e derramar a alma diante do Senhor, mas eles não podiam, meu Pai, não podiam, porque eles não tinham um Salvador como nós temos, eles não tinham, meu Pai, a liberdade que nós temos, porque havia um véu que os separava do Senhor. Mas através do sacrifício do nosso Senhor, através do sangue derramado lá naquela cruz, esse véu rasgou-se, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Chegou a hora de romper a divisão, a separação. E hoje, meu Pai, hoje nós podemos chegar diante do Senhor para adorá-lo e para louvá-lo. E ainda assim, meu Pai, muitas pessoas não sabem, não compreendem o valor, meu Deus, o privilégio, a alegria de nós podermos chegar diante do Senhor. Então, meu Pai, nós aqui nesta manhã abrimos o nosso coração, abrimos os nossos lábios para Te agradecer,
conhecer, meu Pai, por poder falar contigo, mas trazendo na consciência, meu Pai, de que não é mérito nosso, não é, meu Senhor, não é recompensa por esforço pessoal, mas é por causa do nosso amado Salvador, é por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus, é por causa, meu Pai, do sacrifício que Ele fez por nós, o sacrifício de vida, pagando o preço pelos nossos pecados e erros. Ah, meu Senhor, ah, meu Deus e meu Pai. Então, meu Pai querido e amado, por esta consciência é que nós nesta manhã queremos te adorar, porque sabemos, meu Senhor, que nós hoje podemos crer na nossa vida eterna, meu Pai, mas não por mérito pessoal, mas é pelo teu grande amor, porque o Senhor não se esqueceu de nós, pecadores. Então, Pai querido e amado, venha estar aqui presente nesta manhã, venha Espírito Santo, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Ah, meu Pai, venha estar aqui, meu Senhor, esteja presente aqui no nosso meio, assim como eu, todos nós aqui e aqueles que estão em casa, meu Deus, precisamos da tua presença, porque se o Senhor, meu Pai, não nos envolver, se o Senhor não agir em nós, se o Senhor não revelar agora, meu Senhor, a tua presença em nossa vida, então tudo, meu Senhor, não passará de palavras, de canções bonitas, mas, meu Senhor, nós queremos é louvar, nós queremos é adorar o nosso Deus vivo, presente. Então venha, meu Senhor, venha agora e comece a envolver a vida de cada pessoa. Venha, Espírito Santo, e comece a tocar em cada vida, cada homem, mulher, jovem, onde quer que nós estejamos agora, meu Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos, onde quer que tenha agora uma pessoa, meu Deus, te louvando, desejando a tua presença, que ela seja agora envolvida. Então venha, meu Senhor, venha receber o nosso louvor e também a nossa adoração. Aleluia, meu Senhor, aleluia. Ainda Deus que queiram me tirar de ti, Sou filho teu, te peço, Pai, abraça-me, cuida de mim, pois sempre quero repetir, te conhecer foi tudo em minha vida. Espírito de Deus, Espírito de aleluia, meu Pai, Deus, a vossa seja tocado pelo Espírito de Deus agora. Ele te envolve, Ele te abraça. Seja cheio da presença de Deus agora. Ah, Espírito Santo, te louvamos, te adoramos. Receba a nossa vida em louvor e em adoração. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Venha, Espírito Santo, venha tocar neste homem, nesta mulher. Venha, toca neste coração endurecido pela vida. Toca, meu Pai, neste coração endurecido pelo pecado, meu Senhor, mas que nesta manhã sejam eles transformados, sejam eles quebrantados, cheios da tua presença e do teu poder. Aleluia. Sem ti não sei viver, por toda a minha vida foi bom te conhecer. Por toda a minha vida, Por toda a minha vida foi bom te conhecer. faça silêncio, com seus olhos fechados. Silencie a sua alma e permita
que o Espírito do nosso Deus, Ele venha te envolver. Às vezes, no nosso dia a dia, com tantos compromissos, tantos afazeres, tantas preocupações, a gente se deixa levar por tudo isso. A gente ocupa o nosso pensamento, a nossa alma de tal maneira que não sobra espaço para o Espírito Santo falar com a gente, trabalhar em nós, operar em nós. Saiba de uma coisa, amigo e amiga: as nossas ansiedades, as nossas preocupações, ficar olhando para o passado, não vai te ajudar em nada, não vai aumentar um palmo ao curso da sua vida. Por isso não há nada mais precioso para nós do que pararmos um pouco a nossa vida para que a presença de Deus venha nos envolver. Você já deve alguma vez na sua vida ter sentido muito frio e alguém chegou e colocou um cobertor bem quentinho sobre você. Às vezes a nossa alma está assim, fria. Às vezes o nosso coração está frio. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus. Mas quando nós paramos, silenciamos a nossa alma, fechamos os nossos olhos, e a nossa alma começa a clamar pela presença de Deus, como se nós tivéssemos saudades de Deus, como se nós estivéssemos clamando pela presença dEle, lá no interior da nossa alma, como se o nosso espírito estivesse chorando pela ausência de alguém amado. É nesse momento, amiga e amiga, que o Espírito Santo nos envolve como aquele cobertor quentinho, dizendo assim: eu sou contigo, eu estou aqui, não temas, não se preocupe, eu sou contigo, meu filho, minha filha. É nesse momento que você derrama a sua alma na presença de Deus, que o Espírito Santo ele te envolve, e que você deixa de ser um religioso cheio de informações para ser um filho, uma filha de Deus, cheio do amor dele sendo derramado em sua vida. Então permita agora que a presença dele te envolva. Permita que a presença dele tome você agora. Sinta o amor de Deus sendo derramado em você. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, transformando em uma nova pessoa, mudando os teus pensamentos, os teus sentimentos, teu caráter. Amigo, amiga, o Espírito Santo ele é uma pessoa, e é uma pessoa que quando é convidado por amor, ele se faz presente na nossa vida. Por isso, aí onde você está, convide ele a entrar na sua vida. Fale para ele: eu quero a tua presença, Espírito Santo. Fale para ele: Espírito Santo, permita-me senti-lo em minha vida. Fale para ele: Espírito Santo, permita-me conhecê-lo pessoalmente. Permita-me conhecê-lo como uma pessoa,
e não como um mito. Eu quero conhecê-lo como o Senhor é. Quero sentir o toque do teu poder em minha vida. Fale para Ele: Senhor, às vezes eu sinto minha alma tão vazia, às vezes eu me sinto uma pessoa tão triste. Fale para Ele, amiga e amiga, às vezes me sinto tão só, tão perdido dentro de mim. Fale para Ele, Espírito Santo, às vezes eu não sei para onde ir, não sei qual rumo tomar da minha vida. Às vezes, Senhor, eu me pergunto qual o sentido da minha vida nesse mundo, porque eu olho para trás e só vejo rastros de destruição. Olho para o presente e descubro em mim uma pessoa tão triste e vazia. E eu olho para o futuro, não sei para onde eu vou. E se o Senhor Espírito Santo não fizer alguma coisa por mim, o que vai ser da minha vida, meu Senhor? O que vai ser do meu amanhã? Será que eu vou ter que viver de tristeza em tristeza os dias da minha vida? Será que eu vou passar por esse mundo e a história da minha existência foi uma história triste? Será que eu não vou conhecer a felicidade? Será, meu Pai, que eu vou ter que passar a minha vida rastejando por essa terra? Espírito Santo, nós já erramos muito, meu Senhor, já falhamos muito. Nós estamos aqui nesta manhã pedindo a Tua compaixão, a Tua misericórdia. Sabe, meu Pai, talvez há pessoas que foram abandonadas por todos, mas que essas pessoas sejam abraçadas agora pelo Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o Teu santo nome, meu Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante mais uma vez, ainda Deus. Deus que queiram me tirar de ti, sou filho teu. Te peço, Pai, abraça-me. Te peço, Pai, abraça-me. Cuida de mim. Cuida de mim. Pois sempre quero repetir, te conhecer foi tudo em minha vida. Agora cante com amor e alegria no seu coração. Espírito, fale para Ele, Deus, apossa-te de mim, apossa-te de mim, que eu seja servo teu, pra sempre te servir. Sem ti eu nada posso, sem ti não sei viver. Por toda a minha vida foi bom te conhecer. por toda a minha vida, Por toda a minha vida foi bom te conhecer. te adoramos, meu Pai, te exaltamos e te louvamos de todo o nosso coração. Meu Pai, não importa o que o Senhor fez, faz e fará. Para mim, para nós, o Senhor sempre será Deus e jamais haverá outro além de Ti, porque nós, meu Pai, temos plena consciência de quem o Senhor é, e independente de obras, de feitos, de milagres, o Senhor é Deus para nós,
E nós, meu Pai, iremos estar contigo todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Vamos estar na tua presença, meu Pai, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade, nos momentos difíceis. Nós vamos estar na tua presença, meu Pai, todos os dias da nossa vida, porque nós não o buscamos ou adoramos por aquilo que o Senhor faz, mas o adoramos por quem o Senhor é. Meu Pai, nada irá nos separar do Senhor, nada. As lutas, as dificuldades, as perseguições, calúnias, o medo, nada. Muito pelo contrário, meu Pai, nos momentos difíceis da nossa vida, é aí sim que nós iremos nos apegar ainda mais com o Senhor, porque nós confiamos plenamente no Senhor, meu Pai, porque reconhecemos o teu amor por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam que assim seja. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar, por favor. Muito bem, mais uma vez um bom dia para todos aqueles que estão conectados com a gente, né? Que não puderam acompanhar do comecinho do culto. É um prazer muito grande estar novamente na sua companhia. E eu gostaria de cantar junto com todos vocês, antes da gente meditar na palavra de Deus, essa canção chamada Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque para nós o que Deus fez por mim e por você já valeu a pena. Ele nos salvou, perdoou os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Então para nós isso já é suficiente. O que Ele fizer a mais são os acréscimos pela bondade e pela misericórdia dEle, não é? Então vamos cantar de todo o coração esse hino com muita fé, com muita alegria em nome de Jesus. Cante assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Se Deus, curado eu se for. curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Fique de pé um instantinho, por favor. Fique de pé. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha preparar o nosso coração. Como o lavrador, ele prepara a boa terra para receber a semente que garantirá a vida. Que o coração de cada pessoa agora, meu Pai, seja preparado, cultivado, trabalhado pela Tua mão. E que a Tua palavra, meu Pai, plantada dentro de cada um de nós, possa produzir vida. Meu Senhor, nos dê humildade para ouvir a Tua palavra. Nos dê ouvidos para ouvir. E que esta palavra, meu Pai, venha produzir frutos em cada um de nós, nos trazendo consciência, estabilidade, orientação, direção, cuidado, fé, vida, enfim. Faz a Tua obra dentro de nós, meu Pai, dentro de cada pessoa, mas que o Teu Espírito venha nos ensinar e falar, para a edificação da Tua igreja. Eu te peço, meu Deus, entrega aos Teus cuidados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam que assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, podem se sentar, por favor. Nós vamos então meditar na palavra de Deus, né? Se você já tem aí a Bíblia, segure ela, fica com você, porque nós já vamos ler algumas passagens da Bíblia importantes, né? Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é Bíblia, a palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma reflexão e também algumas considerações com você. Para você, amiga e amiga, para você, o que é a palavra de Deus? Responda para o seu coração. O que é a palavra de Deus? O que a Bíblia Sagrada é para você? O que esse livro, né, que nós temos em casa, esse livro que nós temos no púlpito da igreja, o que esse livro ele realmente significa? O que a Bíblia Sagrada significa para mim e para você? Acredito que a maioria vai dizer assim: ah, pastor, a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, se você assim respondeu acertadamente, porque realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Mas reflita comigo, uma vez que eu compreendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não há nada mais sábio do que eu tomar a decisão de permitir que a minha vida seja conduzida, seja orientada por essa palavra, porque é a palavra de Deus, não é? Mas na prática, nem sempre isso acontece. Por quê? Porque muitas pessoas têm a Bíblia Sagrada como um livro de histórias religiosas. Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro que fala coisas maravilhosas, histórias maravilhosas, de grandes homens de fé, grandes feitos, grandes obras, grandes acontecimentos, que fala a respeito de Jesus, sim. Elas acreditam nisso, mas elas não compreendem que o objetivo da Bíblia, da palavra de Deus, não é apenas nos trazer conhecimento de fatos, de verdades, de histórias, de grandes feitos, grandes prodígios,
Muitas pessoas têm dificuldade para entender que uma vez que eu entendo que isso aqui é a palavra de Deus, eu preciso extrair daqui toda a orientação para conduzir a minha vida dia a dia. É como um manual. Você já deve, né, ter comprado um aparelho elétrico, um aparelho eletrônico novo, que você nunca tinha manuseado, e que você pega aquele aparelho e que você fala assim, meu Deus, como liga? Como que eu manipulo isso aqui? Então você vai até o manual e lê o manual e vai agindo, né? Você lê o manual, aperta o botão. Lê o manual, mexe aqui. Lê o manual, faz aqui. Então você começa a perceber que na medida que você começa a tomar atitudes baseada naquele manual, então você começa a manusear. E as coisas tendem a dar certo, não é? Então o verdadeiro cristão, aquele que tem a Bíblia como a palavra de Deus, ele tem essa postura. Ele sempre vai procurar buscar nesse manual, que é a palavra de Deus, a maneira correta, a maneira certa, a maneira que Deus espera que a gente faça as coisas. Então, você vai tomar atitudes na vida, então você vai consulta a palavra de Deus, e aí você vai e faz de acordo com a palavra de Deus. Se realmente, para você, a Bíblia é a palavra de Deus, essa precisa ser a nossa postura diante das decisões na vida, consultando sempre a palavra do nosso Deus. Tá certo? Bom, eu gostaria de ler com você esse primeiro versículo, que está no livro de Salmos, no capítulo 119 e 105, ele está escrito ali, eu acho até desnecessário ler esse versículo nesse momento, porque ele está exatamente como está lá, mas você pode ler se você quiser. O Salmo 119 e 105, ele diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você sabe que estas palavras do Salmo 119, elas foram ditas por um grande homem de Deus, chamado Davi, um homem reconhecidamente abençoado por Deus. Davi, como rei, ele aprendeu muitas coisas na vida, né? Foi muito bem sucedido, vitorioso, mas ele carregava no coração dele essa confiança de que a vida dele era o que era, porque a palavra de Deus, que era a lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos, guiavam ele. Imagine assim, olha, imagine você no escuro, se imagine no escuro, num lugar cheio de pedras, e você tem que caminhar por meio dessas pedras, mas com toda a escuridão. Como é que você vai fazer? Você vai ficar com medo, porque você tem medo de dar um passo, tropeçar, cair e se machucar, não é? E o que você faz? Você então pega uma luz, né? A luz do celular, ou a luz de um farolete, sei lá. Na hora que você clareia, na hora que você projeta a luz à sua frente, então você consegue distinguir os espaços entre as pedras, e aí você começa a caminhar com segurança, não é? Você começa a caminhar com segurança para lá e para cá. Então, você está se deixando levar pela informação que aquela luz está trazendo para você. Exatamente isso que Davi quis dizer, que lâmpada para os pés dele e luz para os caminhos dele era a palavra de Deus. Em outras palavras, num outro sentido, Davi, ele não dava um passo na vida dele, ele não caminhava se ele não tivesse certeza que o passo dele, que a caminhada dele, que a decisão dele estava de acordo com a palavra de Deus. Então, ele não agia sem consultar a palavra de Deus. Ele não tomava decisões importantes na vida sem consultar a direção de Deus. Por quê? Para não correr o risco de ir, tropeçar, cair e fatalmente se machucar. Então, como ele não queria se machucar, como ele não queria ser uma pessoa frustrada na vida, então ele permitiu que a vida dele fosse guiada, fosse dirigida pela palavra de Deus. Compreende? Então, reflita nisso, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavras ditas
por Davi. Até hoje, quando a bandeira de Israel ela é hasteada, lá no centro da bandeira tem uma estrela. Aquela estrela é chamada Estrela de Davi. Ela representa a monarquia davídica. Quando o povo de Israel, quando os judeus eles veem a bandeira hasteada, eles lembram de Davi, que foi o rei mais bem-sucedido em Israel. Por que ele foi bem-sucedido? Por quê? Porque ele não andava segundo a orientação dos homens, ele andava segundo a orientação de Deus. Tá certo? Bom, vamos avançar. Diz assim, olha, o próximo slide diz assim, olha, reflita nisso. Quando nossas crenças e convicções não possuem fundamento sólido, ficamos reféns das emoções ou da aparência das coisas em nossas análises para a tomada de decisão. Então, se você não tiver um fundamento sólido, se você não estiver seguro do que fazer, então você vai ter que tomar decisões na vida baseadas em emoções, nas emoções ou segundo a aparência. Você vai analisar, você vai julgar e vai tomar decisão baseado nisso, o que normalmente vai trazer muita frustração e muita tristeza. Eu queria ler com você essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos. Queria que você abrisse comigo no Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Bem no finalzinho tem o capítulo 28 de Atos. Atos capítulo 28. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 6. Capítulo 28, versículo 1 ao 6. Acredito que você tenha encontrado, né? Essa passagem que eu vou ler para você, ela está dentro do contexto daquela ocasião em que o apóstolo Paulo, ele recorreu a César para um julgamento e ele foi levado para Roma. Durante o trajeto marítimo, ocorreu um naufrágio. E nesse naufrágio, eles tiveram que ir nadando até a praia. E chegaram até uma ilha chamada Ilha de Malta, que era uma ilha grega, onde eles foram recepcionados, né, por os chamados bárbaros, que eram estrangeiros que moravam numa ilha grega. Os gregos chamavam estrangeiros de bárbaros, né? Como normalmente no Brasil nós chamamos os estrangeiros de gringos, eles chamavam os estrangeiros de bárbaros. Então, os bárbaros, de bom coração, acolheram os náufragos e ajudaram eles. Então, essa passagem que eu vou ler é uma passagem que fala já no momento que eles estão na ilha de Malta. Apóstolo Paulo, junto com 256 escravos. Diz assim o texto, olha: uma vez na terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo o apóstolo Paulo, ajuntado e tirado na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem, Paulo, é assassino, porque salvo do naufrágio, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele, Paulo, viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas,
depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa. Veja o que é julgar as coisas pela aparência, sem fundamento, pela emoção. Vê como que eles mudaram rapidamente a forma de analisar aquela situação? Observou como os bárbaros, eles mudaram de um julgamento para um outro julgamento rapidamente? Num minuto, eles julgaram Paulo um assassino. Por quê? Escapou do naufrágio, agora foi picado por cobra. E ele deve estar debaixo da justiça de Deus. Ele deve estar sendo castigado por Deus. Deve ser um assassino. Ele deve ser um assassino. Porque olhando para o que está acontecendo na vida dele, com certeza ele está sendo castigado por Deus, está debaixo da justiça de Deus. Um minuto depois, eles percebem que nada acontece com Paulo. Passa um tempo, passa 2 tempos, passa 3 tempos, e eles esperando Paulo cair morto, repentinamente, nada acontece. E eles então mudam a maneira de olharem aquela situação. E eles agora dizem o seguinte: esse homem deve ser um Deus. Ué, de assassino para Deus tão rápido assim? E é justamente nesse ponto, amiga e amiga, que eu gostaria de refletir com você hoje. Quando nós não temos base, quando nós não temos conhecimento, quando nós não temos orientação da palavra de Deus, nós somos exatamente assim. Nós olhamos para uma pessoa e imediatamente já fazemos um julgamento dela. Presta ou não presta? É bom, é ruim? Gosto ou não gosto? Ou então, se num determinado momento você não gostou daquela pessoa, 5 minutos depois você conversou com ela, ai, gostei tanto dela. Por que as pessoas, elas são tão instáveis na forma de julgar, na forma de analisar? Por quê? Porque são pessoas que não se baseiam em algo sólido, elas não têm parâmetro, elas não têm conhecimento, elas não têm conhecimento de análise para realmente analisar as coisas com segurança. Então elas analisam ou pelas emoções, ou elas analisam pela aparência, superficialmente, e normalmente as pessoas acabam se equivocando. Ora, se esses homens, se esses bárbaros fossem pessoas tementes a Deus, fossem pessoas comprometidas com a palavra de Deus, que buscassem dentro da orientação de Deus a forma correta de analisar, de ver, de verificar, de concluir, com certeza, o que eles teriam feito? No momento que eles viram que Paulo, ele foi picado pela serpente, eles não iriam ficar dizendo assim, é castigo de Deus, está debaixo de punição de Deus, ele deve ser assassino. Não, sabe o que eles fariam? Orariam por ele. Iriam orar por ele, iriam chegar nele, pedir a Deus por eles, clamar pela vida de Paulo, orar por ele, sem querer considerar o porquê daquilo, porque o ser humano, ele tem esse hábito, ele vai gostar ou não gostar de alguém, ele vai ajudar ou não vai ajudar alguém, baseado na informação que ele recebe daquela pessoa. Mas um cristão, ele não vai agir dessa forma. Um cristão, ele vai falar assim, ora, o que Deus espera que eu faça por ele? Julgue ele pela situação que ele está vivendo, ou que eu ore por ele? Um cristão, com certeza, iria ver aquela situação e ao invés de ficar perguntando por que disso, por que daquilo, iria orar por ele, iria clamar a Deus por ele. Por quê? Porque é assim que a Bíblia nos ensina, orar pelos nossos amigos, orar pela nossa família, mas também orar pelos nossos inimigos e bendizer aqueles que nos amaldiçoam. É isso que diz a Bíblia. Então, uma pessoa que ela tem dentro dela esse cuidado de permitir que a palavra de Deus seja a luz dos caminhos dela, então antes dela fazer um julgamento, um pré-julgamento, ela vai consultar dentro da vontade de Deus qual seria a maneira correta de analisar aquela situação, como que ela deveria se posicionar diante daquela situação. E nesse caso aqui, deveria orar por Paulo.
Mas Paulo não morreu. Paulo ficou bem de saúde. Daqui a pouco eles dizem, é um Deus. Erraram de novo. Erraram achando que era assassino, e agora erraram achando que era um Deus. Não deviam ter feito isso. Deveriam ter dito assim, olha, puxa, que Deus maravilhoso que ele crê, né? Deus livrou ele. Ele foi picado pela serpente, já era para estar morto essa altura. Olha, que livramento que Deus deu a ele. Como Deus é bom. Vê, então, a maneira com que um cristão, a maneira com que um homem, uma mulher comprometido com a palavra de Deus age diante de situações da vida, não é pela emoção, não é pela aparência, não é com pré-julgamento, porque às vezes a pessoa não sabe realmente o que está por trás daquilo, não sabe o que realmente está acontecendo, e quando você começa a querer tomar decisões na vida, fazer escolhas da vida, quando você começa a tomar decisões importantes na vida, baseado em sua cultura, nos seus sentimentos, nas suas filosofias, você começa a perceber que você toma atitude e fala assim, olha, eu tinha certeza que ia dar certo e deu errado. Tinha certeza. Por quê? Porque você não agiu dentro da palavra de Deus. Se você, talvez na hora de tomar aquela decisão na vida tão importante, talvez se você tivesse procurado, talvez em alguém que conheça mais a Bíblia, uma orientação, talvez a pessoa teria dito assim para você, fulano, não faça isso, ou faça isso. Talvez a orientação que você recebeu naquele momento não viesse ao encontro dos seus desejos. Aí você fala assim, poxa, mas eu queria tanto fazer. Não faça, fulano. Olha, não faça, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz isso, 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 isso. Não faça. Talvez você ficasse triste naquele momento, mas teria livrado a sua vida de um monte de problema. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre nos aponta o melhor caminho a seguir. Compreende? Mas normalmente o ser humano não quer isso. O ser humano, ele tem a Bíblia como um livro de histórias, mas ele nunca permite que nas decisões da vida dele, Deus o conduza, a palavra de Deus o oriente. Ele tem a Bíblia Sagrada, mas na prática ele toma as atitudes dele. E aí acaba acontecendo como aconteceu com os bárbaros. Sempre tomando decisões erradas, julgando de forma errada, escolhendo errado. Uma hora é um grande amigo, daqui a pouco é inimigo. Uma hora você ama, 5 minutos depois você odeia. Uma hora é uma pessoa maravilhosa, daqui a pouco não vale mais nada para você. Por quê? Porque é uma pessoa baseada em emoções, é uma pessoa que está baseada nos seus achismos, nas suas filosofias, não é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Você compreende, amiga e amiga? Eu quero ler com você agora uma outra passagem que mostra exatamente o contrário, né? Nós vamos colocar aqui no telão, leia comigo antes de ler a passagem. Diz assim, olha, a decisão cristã. Um verdadeiro cristão é conhecido quando dá renúncia de suas filosofias e convicções diante da orientação da palavra de Deus. Veja, não é o que pensamos, julgamos ou sentimos, mas sim o que diz a palavra de Deus. Vamos ler o terceiro evangelho, evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 5. Vamos ver uma outra maneira de se portar. Vamos ver agora o lado oposto, né? O lado oposto da decisão. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, fala sobre a pesca maravilhosa. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando de Portugal, lá da cidade de Coimbra, tem acompanhado a nossa programação, os amigos da cidade de Itu também, que estão acompanhando a gente, São Paulo, Campinas, você que nos acompanha do Rio de Janeiro, meu amigo Cláudio, lá do Rio de Janeiro, que acompanha, Rio Grande do Sul, um abraço carinhoso e que o Espírito Santo abençoe você nesse dia. Bom, encontraram, né? Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim, olha, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha para cá um pouquinho. Vamos deixar um pouquinho de lado a questão do milagre em si. Esqueça a multiplicação dos peixes, esqueça tudo isso. Vamos focar no que para nós hoje é o mais importante. Pedro, juntamente com os demais pescadores, eles haviam trabalhado toda a noite. Passaram a noite toda lançando as redes no mar. Experientes, pescadores, pessoas já com uma certa idade, não era nenhuma criança que estava ali. E naquele momento eles estavam no lago da praia, lavando a rede para ir descansar. Mas, a pedido do Senhor Jesus, ele cedeu o barco para que Jesus pudesse falar à multidão. E quando Jesus termina de falar, ele pede que Pedro volte para o mar e lance as redes. Ora, amiga e amiga, por uma questão de lógica, qual seria a probabilidade, a possibilidade de Pedro e os demais pescadores serem bem-sucedidos nessa empreitada? Eles que eram experientes, já haviam trabalhado a noite toda, já haviam acabado de lavar as redes gigantescas, que são as redes de pescador de mar. Você concorda comigo que por uma questão de lógica, por uma questão de raciocínio lógico, de experiência, de conhecimento, não fazia nenhum sentido aquilo que Jesus estava falando? E o próprio Pedro admite, o próprio Pedro fala para Jesus: mestre, Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Nesse momento, amiga e amiga, o que está acontecendo dentro de Pedro? Pedro está renunciando o conhecimento dele. Pedro está abrindo mão de toda a experiência dele como pescador. Pedro está abrindo mão da lógica, porque ele trabalhou a noite toda, não pegou, por que agora vai pegar? Pedro está renunciando o sentimento dele, porque ele estava cansado, não dormiu a noite toda, possivelmente estava querendo descansar. Ele renunciou o descanso dele por causa de uma coisa, por causa de uma palavra que Jesus deu a ele. Ele abriu mão de tudo aquilo, conhecimento, cansaço, experiência, tudo, lógica, e ele decidiu tomar a atitude dele baseado na palavra do nosso Senhor Jesus. Qual foi o resultado? As redes vieram tão cheias de peixe que ele precisou pedir ajuda a outros pescadores para repartir o peixe para que os barcos, no plural, os barcos não afundassem. Esse é o ponto. É o que faz a diferença entre uma pessoa que tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como o seu manual de vida, e aquelas pessoas que têm a Bíblia Sagrada como um livro de histórias, um livro religioso, um livro que conta histórias bonitas, mas que não serve para lhe auxiliar nas tomadas de decisões importantes na vida. Então, muitos cristãos hoje estão na mesma posição dos bárbaros, na mesma posição deles. São pessoas boas,
pessoas que gostam de ajudar os outros, mas que na hora de tomar decisão importante na vida, não conseguem agir dentro da orientação de Deus, fazem as coisas baseadas na emoção, no sentimento, na aparência, na lógica, e não permitem suas vidas serem orientadas e dirigidas por Deus. São pessoas que não confiam suas vidas à palavra de Deus, elas simplesmente não confiam. Já existem outros cristãos que são diferentes. Eles são cristãos, mas a Bíblia Sagrada para eles é a palavra de Deus. E eles não tomam atitude, eles não vivem os procedimentos deles cotidianos, procuram sempre estar enquadrados dentro da palavra de Deus. Em outras palavras, eles não querem dar um passo na vida sem que a palavra de Deus esteja orientando os seus passos e os seus caminhos. Essas pessoas serão bem-sucedidas. Não viverão de arrependimentos, não viverão de frustrações, terão problemas na vida? Sim, todo mundo tem problema, mas até nos problemas ela vai ser bem sucedida, porque Deus vai dar orientação para resolver aquele problema. Então, ela humildemente, com simplicidade, ela consulta a palavra de Deus e permite que a palavra de Deus, que é santa, justa e boa, conduza a sua vida, conduza os seus passos. Esse é o segredo para uma caminhada feliz. Esse é o segredo para um caminhar bem-sucedido. Esse é o segredo para você não viver construindo e desmanchando o que construiu, construindo e desmanchando o que construiu, sempre recomeçando alguma coisa, né? Começa e para, começa, para, começa, para, começa, para. Por quê? Porque você tem tomado atitudes na sua vida sem orientação, é emoção, é empolgação. Você não tem buscado, você não tem procurado saber, meu Deus, eu quero fazer uma coisa na minha vida. O que a Bíblia fala? Será que a Bíblia me deixa à vontade para tomar minha decisão? Ou será que eu tenho uma orientação de Deus para isso? Ah, tem uma orientação? Então eu vou fazer conforme a orientação de Deus. A Bíblia é um livro de ensinamentos e orientações. O homem sábio, a mulher sábio, é aqueles que procuram se deixar conduzir pela palavra de Deus. Tá certo? Bom, para terminar, eu queria só refletir com você nisso aqui, ó, né? Reflita comigo aqui. Acredito que de casa você consegue ler. Está escrito: a resposta de um verdadeiro cristão, quando questionado pelos seus atos, escolhas e convicções, é esta: é porque está escrito. Quando você conversa com uma pessoa realmente convertida, uma pessoa de Deus, uma pessoa que leva a sério a instrução de Deus, que a palavra de Deus é o que conduz realmente a vida dela, você vai perguntar para ela assim: fulano, por que você fez isso? Porque está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer. Fulano, você perdoou fulano? Perdoei. Ah, por que você perdoou? Porque está escrito na Bíblia que eu tenho que perdoar. Ah, por que você ajudou aquela pessoa? Não, porque está escrito na Bíblia, eu li lá, tem que ajudar o meu semelhante, mas aquele fulano não gosta de você, não importa, eu ajudo ele do mesmo jeito. Fulano, por que você deixou aquilo de lado? Não, porque está escrito que aquilo estava errado, eu não sabia, mas aí quando eu li na Bíblia, quando eu fiquei sabendo que aquilo estava errado, eu abandonei. Compreende? Então, a resposta que sai dos lábios de um verdadeiro cristão é: fiz porque estava escrito. Deixei de fazer porque estava escrito. Não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com aparência, tem a ver com consciência, tem a ver com humildade, tem a ver com reverência, tem a ver com comprometimento, de você saber que é assim que Deus quer que eu faça, é assim que eu vou fazer. Deus não quer que eu faça, não vou fazer. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, não importa a minha experiência de vida, não importa nada. O que importa é que eu quero que a palavra de Deus ilumine os meus caminhos. Eu quero ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer do jeito de Deus. Por isso eu procuro ler a Bíblia, por isso eu procuro consultar a palavra de Deus, por isso eu procuro em tudo na minha vida buscar uma orientação da palavra de Deus, porque eu sei que se eu tomar decisões baseadas na palavra de Deus, eu tenho certeza que a minha vida será uma vida muito abençoada, e lá na frente, eu vou dizer assim:
lâmpada para os meus pés é a palavra do meu Deus e luz para os meus caminhos. Porque eu cheguei aonde eu cheguei. Hoje eu tenho a minha vida feliz e abençoada. Hoje eu estou salvo. Sabe por quê? Porque a minha vida não tem sido conduzida por mim, pelas minhas emoções, pelo meu enganoso, corrupto coração. Minha vida tem sido dirigida pela palavra do meu Deus. O meu Pai querido e amado, que quer o melhor sempre para a minha vida e procura me orientar sempre no bom caminho. Então, amiga e amiga, eu queria convidar você nessa manhã para se unir comigo numa oração. E vamos pedir juntos para Deus que Ele nos dê humildade, simplicidade, consciência, para nós permitirmos que, a partir de hoje, mais do que nunca, a nossa vida seja orientada e conduzida pela palavra dEle. Não tome decisões baseadas na sua experiência, no que você acha, porque você é bom, porque você é esperto, você é o cara, né? Não. Você vai viver de arrependimento. Seja uma pessoa sábia, inteligente. Seja como os grandes homens de Deus. Permita que Deus conduza a sua vida. Peça humildade para Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma pessoa diferente. Eu já quebrei tanto a cara, eu já me machuquei tanto na vida. Tive tantas perdas. Mas o que eu quero hoje é começar bem. Eu quero saber que cada passo meu está bem fundamentado numa orientação que vem do Senhor. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Eu queria fazer uma oração junto com você, junto com o senhor, com a senhora, com a família que está aí junto de você, possivelmente, para nós terminarmos o nosso culto. Feche os seus olhos aí onde você está, por favor. Incline a sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Reflita um pouquinho, amiga e amiga, em sua vida. Você tem tomado decisões importantes na vida, mas muitas vezes essas decisões são decisões baseadas numa empolgação, numa necessidade física, numa necessidade financeira. Você toma decisões na vida baseado em experiências, conhecimento, empolgação. E muitas vezes até inconsequentemente. E não demora que você já começa a esburrifar lamento, dizendo assim, eu deveria ter esperado um pouco mais, deveria ter pensado melhor, eu deveria ter analisado melhor os documentos, deveria ter lido o contrato. Poxa, eu deveria ter convivido um pouco mais antes de tomar essa decisão importante. Eu não deveria ter ido por ali, deveria ter ido por lá. Poxa, eu não deveria ter comprado isso, tinha que ter esperado mais um pouco. Amiga e amiga, até quando você vai viver de arrependimento? Até quando você vai trazer problemas para si? Peça ao Espírito Santo agora para te ensinar. Peça ao Espírito Santo agora para ensinar você, te dar humildade. Fale para Ele, Senhor, me dá humildade. Fale, amiga, onde você está? Me dá humildade, Senhor. Às vezes eu faço as coisas na emoção, na empolgação, no impulso. E quando eu vou ver, quando eu vou me dar conta, já me machuquei, já machuquei os outros, já feri pessoas, já fiz injustiça, julguei, pré-julguei, amei, odiei, voltei a amar, voltei a odiar. Me aproximei, me afastei, me afastei, me aproximei. Ganhei, perdi, perdi, ganhei. Fale para Ele, Senhor, eu estou cansado disso. Até hoje, ore, amiga e amiga, até hoje, meu Pai, a Bíblia para mim tem sido um livro de histórias. Mas eu não quero mais que seja um livro de histórias, eu quero buscar nela
a luz para os meus caminhos, segurança para a minha caminhada. Eu quero buscar na tua palavra, Espírito Santo, a direção para a minha vida. Não me deixes ser dominado pela arrogância, pelo orgulho. Fale para ele: Senhor, às vezes eu me acho o tal, o bom, o conhecedor. Às vezes só eu que sei, ninguém mais sabe. A minha palavra é que sempre prevalece. Às vezes, quando alguém vem me dar um conselho, eu levanto a voz e quase dou um cala-boca, porque eu sempre acho que eu tenho razão. E às vezes as pessoas ficam caladas, eu percebo, não é porque concordam comigo, é porque tem pena de mim, tem dó de mim. Tão estúpido, tão estúpida, tão arrogante. Às vezes, meu Pai, as pessoas vêm dar conselho e a gente age de uma forma que a pessoa fica calada. Fica calada, mesmo sabendo que nós vamos nos machucar. Então, meu Senhor, nos ensina a sermos humildes. Nos ensina, meu Pai, a sermos simples. Tira de nós, meu Pai, essa arrogância maldita, essa prepotência, essa altivez, esse mundanismo, essa semente que Satanás deixou dentro de nós, essa coisa maligna que nos afasta dos amigos, das pessoas que amamos, que nos coloca em isolamento. Tira isso de nós, meu Pai. Tira, meu Senhor. Tira, porque nós não queremos mais sofrer nesta vida. Nós queremos ter a vida abençoada, iluminada, feliz. Abençoe, meu Pai. Amiga e amiga, repita assim comigo: Senhor Jesus, humildemente eu entrego a minha vida aos teus cuidados. E eu assumo um compromisso de, a partir de hoje, buscar na tua palavra a orientação para as decisões importantes da vida. Eu quero, antes de agir, pensar qual atitude o meu Senhor quer que eu tome. Meu Deus, me ajude, eu te peço, em nome de Jesus, que a tua palavra seja luz para os meus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água Que venha a mim, como em meio a um deserto, como orvalho que desce em plena terra seca, e dela vai surgir verdes pastos, verdes pastos, como orvalho que desce em plena terra seca, e dela vai surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar.
fez em meio a tua palavra, a tua palavra, se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas, em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim. tua palavra em mim, pra que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Meu Pai, o Senhor conhece a sinceridade de cada coração, e cada pessoa, mediante a sinceridade dela, que o Senhor possa conduzi-la, orientá-la e dirigi-la. Meu Senhor, abençoe a todos, que a nossa vida seja dirigida pela Tua palavra, debaixo do cuidado do Teu Espírito. Meu Deus, que haja esse despertamento na Tua igreja, essa consciência, meu Pai, de que a Bíblia Sagrada não é um livro para ficar na estante, no criado mudo fechado. A Bíblia não é um livro, meu Deus, para ficar decorando a nossa casa ou aberta como se fosse um amuleto de proteção. Não, meu Pai, é o nosso manual de vida para ser consultada todos os dias, durante todo o dia. Que o Senhor, meu Pai, nos dê amor, carinho, prazer em ler a Tua palavra e buscar nela a orientação diária para a nossa vida, para a nossa família, para a educação dos nossos filhos, para a nossa vida sentimental, para o nosso trabalho, para o relacionamento, para tudo, meu Pai, porque nela nós encontramos o Senhor e a direção para a nossa vida. E todos digam que assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amiga e amiga. Bem, essa é a palavra de hoje, né? Essa é a orientação que Deus colocou no nosso coração para hoje. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar de volta, né? Às 7:30 da noite, com a oração pelo trabalhador. Quarta-feira teremos a oração, o culto de louvor e adoração, o estudo bíblico falando sobre provérbios, e nós vamos novamente orar pelo Brasil, tá? Quarta-feira novamente vamos nos unir e clamar pelo nosso país, pela nossa nação, que está precisando muito, muito, muito de oração. Sexta-feira tem o tratamento espiritual 7:30 e domingo 9 da manhã estaremos de volta. Esperemos que essa semana as coisas já se resolvam, né? Nós estamos já percebendo já uma evolução em tudo isso. Creio que logo, logo nós vamos poder já estar de voltas aqui na casa de Deus. E a gente vai deixando você informado dentro da programação, né? Aqui pelo Facebook, também pelo YouTube. 7 da manhã, oração com o pastor João. Temos a oração meio-dia, 22 horas, as transmissões. Tudo isso é importante para você estar em contato com a gente. E eu quero terminar o culto de hoje fazendo um agradecimento. Eu quero agradecer as pessoas que, mesmo com a igreja fechada, não têm deixado de ajudar a obra de Deus, né? Ainda pela manhã eu consultei o banco da igreja, a conta do banco, e percebi que mesmo ontem algumas pessoas depositaram o seu dízimo, depositaram suas ofertas durante a semana, né? A gente não sabe identificar quem são as pessoas, mas Deus sabe identificar. Deus sabe quem ajuda, Deus sabe quem ama, né? Deus sabe quem é dizimista, Deus sabe quem é ofertante, Deus sabe tudo isso, porque afinal de contas tudo nós fazemos para o nosso Deus, é tudo para a honra, para a glória dele e em favor da obra dele. Então, que Deus abençoe abundantemente você, o senhor, a senhora, que com amor e carinho tem ajudado a obra de Deus, tá bom? Feita a transferência bancária, o depósito bancário, feito lá o seu DOC, o seu TED, enfim,
da maneira que é mais fácil para você. Se você ainda não ajudou e quer nos ajudar, aqui no nosso telão tem a conta da igreja, tem o CNPJ para você fazer o cadastro e tem a conta corrente da igreja, tá? Faça o depósito direitinho, coloca o nome da igreja, tudo certinho, para que não tenha problema e que você possa realmente ajudar a obra de Deus. Faça isso com amor, faça isso com alegria, sem imposição, sem troca, né? Ah, vou fazer isso porque Deus vai ter que me abençoar. Não é nada disso. Faça por amor, faça como cristão, faça como uma pessoa comprometida com a verdade e que sabe que a igreja também, além de ser a casa do Pai, também é a casa dos filhos, né? E que nós, como filhos, precisamos ajudar a casa do nosso Pai. Tá certo? Amiga, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer o carinho de todos vocês, desejando um ótimo domingo, um ótimo final de semana, uma semana feliz e abençoada para todos vocês. Quero agradecer a Ana, a Daniela, a Lia, o Alessandro, o pastor João que está aqui operando, né? Aqui, sempre operando os botões aqui. A esposa dele está ali, a Anne, nossa família aqui juntas, né? Para que em breve a sua família também possa estar junto com a nossa família aqui, para nós orarmos e buscarmos a Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá.